Seja muito bem-vindo ao programa Esta é a Hora. E esta é a hora de você saber que Deus é um Deus de milagres. E Ele tem um milagre para a sua vida hoje. Basta você acreditar. Hoje o tema é justamente esse, que Deus tem um milagre para a sua vida financeira. Você está desempregado? Você está a passar por dificuldades na área financeira? Está em crise? Não se esqueça que Deus pode operar um milagre na sua vida. E hoje você vai aprender através da palavra de Deus. Você pode participar enviando seu pedido de oração através dos contatos que estão em rodapé. Mas não saia daí e fique conosco para ouvir a palavra de Deus. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. Esta é a hora de quê? De nós andarmos com Deus, aprendermos as regras, as leis de Deus, porque então tudo vai mudar para melhor. Se você é uma pessoa que está com problemas, você pode escrever para o nosso WhatsApp, que está em rodapé, ou telefonar para o SOS, pedir ajuda, e eu mesmo no final deste programa, vou orar consigo, a oração da fé. E eu acredito que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Neste programa nós vamos ter dois testemunhos, que são uma grande bênção. Um foi gravado numa das nossas igrejas muito recentemente, e o outro vai ser aqui ao vivo no nosso estúdio. E depois vamos falar sobre dinheiro, milagres financeiros. Eu sei que muita gente, quando pensa em Deus, tem um pensamento engraçado, que é: Deus pode curar, perdoar, fazer mil e uma coisas, mas dinheiro, se calhar não, Deus não se interessa por essas coisas. Mas a verdade e boa notícia é que Deus se interessa por todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver que Deus fez milagres financeiros e que Deus é o mesmo hoje como antigamente, e até vem a calhar, porque muita gente, infelizmente, está a passar por dificuldades financeiras. Então é só voltarmos para Deus, começar a aprender as regras, as leis de Deus, andar no caminho dele, e tudo vai mudar para melhor. Mais uma vez tenho aqui o time Curiacos, e que vai cantar esta música que diz exatamente isto: tudo vai mudar para melhor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor, e mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês a solução, Deus tem um milagre para ti. Por isso vai, estende tua mão e tudo vai mudar. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor, e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Ora bem, esta é a hora do testemunho. Esta rubrica tem a intenção de criar fé no seu coração. Hoje nós vamos ter este primeiro testemunho, que é da Nádia, uma jovem que começou a desejar ser empresária numa certa área específica, mas que
era sempre rodeada de pessoas que diziam, não dá, não posso, tal, mas ela venceu. E assim, você que vai ouvir esse testemunho, vai com certeza pensar assim, puxa, se Deus fez isso com esta senhora Nádia, também Ele vai fazer o mesmo comigo, porque Deus é o mesmo para todos, Deus não tem favoritos, Deus ama a todos de igual. E fé é quando nós acreditamos nesse Deus, para quem nada é impossível. Deus que abre caminhos que estão fechados, abre caminhos, faz caminhos que não existem. Deus que supre todas as nossas necessidades, o Deus que sara toda a sorte de enfermidade. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos. E Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, que foi à terra e se fez homem, e foi à cruz, morreu por nós, para ser o nosso substituto, para que a gente não precise de ir para o inferno. E já neste tempo, Ele está aqui, todos os dias conosco, para nos ajudar. E por isso, somente se volte para Deus, se ainda não anda com Deus, comece a aprender a viver pelo sistema de Deus e também você vai ter um milagre maravilhoso na sua vida. Vamos lá então ver o testemunho da Nádia. Olá, hoje eu tenho comigo a Nádia, que veio da Igreja Maná de Samora Correia, para nos contar o seu testemunho. A Nádia sempre teve um sonho de se tornar uma jovem empresária e servir a Deus com os seus talentos. E o que será que aconteceu? Nada melhor do que a própria Nádia para nos contar a sua história. Então conte-nos como foi o início desse projeto, o que aconteceu, que desejo era esse que você tinha no seu coração? Então, este projeto começou uns meses antes da pandemia, não é, a estourar pelo mundo inteiro. Mas, aliás, na verdade, eu tive este projeto durante muitos anos. Era um desejo do meu coração, sabia que era algo que era boa a fazer. E tive durante muitos meses a trabalhar neste projeto, que depois acabei por colocar em prática. Nós estávamos mais ou menos em março, portanto foi na altura realmente que as coisas aconteceram, e eu já tinha tido algumas reuniões com futuros parceiros na minha ótica, portanto eram pessoas que eu tinha na mente que iria formar parcerias, e tive imensos obstáculos, porque muitos deles, primeiro porque é o mercado onde eu opero é um mercado dominado por homens, portanto estamos a falar de uma mulher que também é jovem, acaba por ser um bocadinho contraditório à visão que é natural que exista. E depois acabei por ser muitas vezes desmotivada por essas mesmas pessoas, porque achavam que não era a altura certa, não era o projeto certo, etc, etc. O que aconteceu foi que, de repente, existe toda a questão económica, não é? Que, através da pandemia, não é? As pessoas ficaram em casa, pararam, a economia parou, e através disso surgiram imensos problemas que todos nós conhecemos. E eu achei que aquela era a altura certa para colocar. Justo naquele momento. Exatamente, para colocar este projeto aos pés de Deus, não é? E fui buscar a Deus antes de falar com qualquer pessoa. Portanto, fui buscar a Deus, fui saber o que é que eu tinha que fazer, enchi-me da palavra, fui saber realmente como é que eu poderia levar este projeto avante. E a verdade é que durante esse tempo, não é? Eu voltei depois, alguns em abril, voltei a falar com outras pessoas e voltei a ser, no fundo, desmotivada, porque as pessoas agora é que me diziam: não, mas agora estamos numa altura pandémica, não sabemos como é que vai ser daqui para a frente, não sabemos como é que o mundo vai lidar com isto, como é que será a economia, como é que será a nível financeiro, vai ser muito complicado, é melhor nem sequer pensar nisso, porque nós não sabemos quando é que isto vai terminar. E eu pensei, estas pessoas estão-me a roubar a fé, portanto eu vou mudar literalmente as minhas companhias e conversas e aquilo que eu acho que seria bom para a minha empresa, e vou também buscar a Deus nesta área, porque nós precisamos dos parceiros certos para conseguir vingar. E assim foi, portanto, eu abri a minha empresa, na altura estávamos em junho, portanto foi logo nos 3 primeiros meses a seguir à pandemia, e antes de abrir eu cheguei ao meu pastor, não é? Falei, disse que já tinha buscado a Deus, portanto isso era algo muito importante e sentia que era para avançar. E não vou dizer que não tive medo, porque tive receio. Dúvidas também. Houve dúvida, claro, surgiu, como é lógico. Mas eu acho que a mensagem mais importante, não é, que nós podemos retirar daqui é que Deus está connosco, e se Deus estiver connosco nos nossos projetos, então não há impedimento qualquer que possa surgir que não os leve para a frente. E eu senti que aquele era o momento e não podia ter medo, portanto fui para a frente com este projeto, e na verdade foi
tão grande, é tão grande aquilo que Deus tem feito na minha vida na área financeira, na área também empresarial, que nós em apenas 6 meses triplicamos o nosso número de faturação. Uau! Triplicámos também a nossa carteira de clientes, começámos também a ter clientes no primeiro ano, logo, não só nós operávamos a nível distrital, de repente passámos a operar a nível nacional e depois mais tarde começámos a ter clientes em várias zonas em países da Europa. Então nós tínhamos clientes que vinham de fora, estamos a falar da Holanda, Suíça, França, de propósito a Portugal para poderem ter os nossos serviços. Eu, na altura, achei que, ok, Deus está a fazer coisas maravilhosas, não é? Como Naquela qualquer pessoa. altura você já ficou Sim, eu chocada, achei, né? está bom, não precisa de mais, está ótimo assim. Mas a verdade é que não há medida que nós possamos limitar a Deus, porque Deus é muito grande e Ele faz aquilo que Ele quiser da nossa vida. E surgiram, o meu pastor na altura, com o meu bispo, em conjunto, surgiu vários desafios na igreja, no que diz respeito aos homens de negócios, para ajudarem em certas e determinadas coisas. E eu tinha a certeza que aquilo era para fazer, portanto, estendi a minha oferta, aumentei-a, dei e não demorou uma semana para Deus fazer ainda coisas maiores. Portanto, nós estamos a falar de um número de clientes que aumentou bruscamente, portanto, numa altura muito complicada, porque as pessoas não saíam de casa, tinham receio do que é que poderia ser, o que é que não poderia ser. Então, era complicado aos olhos humanos. E parecia impossível, mas a verdade é que Deus operou de tal maneira, não é? Que nós tínhamos tanto trabalho que tivemos que aumentar a nossa equipa. Uau! E No nós momento que muitas pessoas estavam sendo até despedidas. Exatamente. As pessoas estavam a ser despedidas, não tinham qualquer previsões de futuro onde estavam e os meus clientes acabaram por também encontrar em nós, às vezes, um ombro amigo, o desabafo, e a partir daí nós conseguimos também evangelizar, falar, porque havia alguma coisa que era diferente, não é? E essa diferença vem pela nossa fidelidade. Portanto, as bênçãos de Deus, elas alcançam-nos porque nós somos fiéis a Deus, se somos ou não. E de facto connosco tem sido assim. E tem sido assim progressivamente, mas de uma maneira completamente estrondosa, não é? Deus tem feito coisas realmente maravilhosas. Agora, uma coisa que eu tô curiosa, e aposto que as pessoas em casa também. Qual é esse projeto? O que que vocês fazem? Então, nós trabalhamos na área de design de interiores, carpintarias, portanto, tudo que tem a ver com a madeira em si, o trabalho no fundo interior e exterior, e também com decoração de interiores. Portanto, temos vários serviços, fazemos consultoria também, portanto, temos muitos serviços de facto à disposição. Com certeza foi um ramo bem assim complicado para você, mulher, começar, ainda mais na pandemia. Mas porque você sempre colocou Deus em primeiro lugar, hoje Exatamente. você tem muito sucesso. Sim, e depois, portanto, nesses meses que seguiram, nós participámos e vimos, não é? O mercado, os preços, as matérias-primas aumentaram muito, nós estamos a falar aumentos quase mensais de 30% e 40%, e estava a ser quase incompatível, eu falava com muitos colegas meus da concorrência, não é? E estava-lhes a ser quase incompatível, e perguntavam como é que eu conseguia, não é? Porque eu tinha de facto muitos clientes. E a resposta é simples, porque eu não faço nada sozinha, apesar de nós podermos ser muito bons a fazer aquilo que fazemos, mas não fazemos nada sozinhos. E era Deus, e continua a ser Deus, e será sempre Ele. E a verdade é que depois desse tempo todo, toda a estabilidade que se viveu e que ainda se vive, Deus não só aumentou as nossas vendas, a nossa atuação no mercado, como também permitiu-nos a nós dar dos nossos clientes para a minha concorrência, ou seja, eu estou a enviar Uau. clientes meus para a concorrência porque nós temos de facto em abundância. Portanto, eu em cerca de 8 meses a um ano fechei o ano seguinte, ou seja, de agendamentos com projetos, e tinha tantos projetos que quase a meio do ano fechei o ano. Portanto, já estava a marcar para o ano seguinte. E isto é de facto, não há palavras que possam justificar. Uma outra Qualquer explicação. pessoa acha que não, isto não é possível, isto é completamente fora do normal. E porque Deus, quando age, Ele não age dentro das nossas maneiras normais, e esse é que é o segredo, acho que é ser fiel. E para as pessoas, até para jovens que estão em casa, que gostariam de ter também o seu negócio, mas não tiveram essa ousadia que você teve, o que você tem a dizer a essas pessoas? Confiar em Deus, porque não há sonhos que sejam impossíveis de realizar, e afinal Deus é o Deus dos impossíveis e Ele pode fazer o que Ele quiser na nossa vida. Portanto, se essa for, se sentires realmente se a pessoa sentir que aquele é o caminho, que é por ali que deve ir, então tem que trabalhar duro, não pode amolecer, não pode perder-se no caminho, tem que trabalhar, tem que buscar conhecimento, tem que se encher da palavra de Deus, tem que saber realmente o que é que Deus
pretende e promete para a nossa vida, e a partir daí é uma escalada, não é? Sucessiva, e nós sabemos que a vitória é garantida. Uau! Parabéns, Nádia. Não só é um testemunho mega grande, mas ela se exprime muitíssimo bem. O que é que eu posso dizer deste testemunho? Que estava-me a lembrar que na convenção, na nossa convenção, que foi em agosto, há pouco tempo atrás, Deus deu uma palavra profética, dizendo que é tempo de grandes mudanças. Mudança para pior para as pessoas que não querem andar com Deus e para os faraós deste mundo. E repare que desde então, por causa da guerra da Ucrânia e o gás e, sei lá, e aldrabices, o que é certo é que a Europa está a ir muito mal e os povos estão a ficar também muito mal. Mas é mudança radical para melhor. Para quem? Para quem anda com Deus. Para quem gasta tempo com Deus. Para quem honra a Deus com o seu dinheiro. E este é um exemplo absolutamente típico. Eu, como líder da igreja, conheço muitos exemplos destes, embora que este tenha sido muitíssimo bem explicado, mas esse é o Deus que a gente conhece. Quando nós pomos a Deus em primeiro lugar, quando nós já andamos com Deus, não visitamos, andamos com Deus, é hora de estar na casa de Deus, vamos à igreja. Quando nós estudamos a palavra de Deus, e como ela disse, encher o coração com a palavra é uma semente e é uma unção, é uma energia. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, seja no nosso canal de televisão, seja a ler o livro, ver, seja o que for, os nossos filmes, essa palavra transforma-se numa energia que dá força e que dá sabedoria. E ela é um exemplo fantástico. Repare o que é que ela disse. Ela semeou extra, inclusivamente, e tem tanto trabalho que até deu trabalho à concorrência, e é um trabalho que só Deus é que faz uma coisa destas, ir buscar clientes fora de Portugal. É esse Deus que a gente está a falar. Nós temos falado também que nestes últimos tempos Deus quer abençoar o seu povo, não é? Transferindo riquezas. E nitidamente foi o que Deus fez na vida da Nádia. Quer dizer, em tempo de pandemia, quer dizer, o pior possível. Quando toda a gente, e infelizmente a gente não se alegra com isso, estava mesmo muito mal. E é quando Deus escolhe exatamente mostrar o seu poder e dizer, eu sou Deus. Então, que testemunho fantástico que é para si que está neste momento. Quem sabe um empresário, quem sabe uma pessoa que está com problemas financeiros, o segredo é, ela disse muito bem, é andar com Deus. Aprender as leis de Deus, a lei de semear para colher, aprender a honrar a Deus, enfim, tudo isso. E normalmente só canto o hino depois do segundo testemunho, mas estou tão animado com este testemunho que me lembrei de uma música que nós cantamos muito na nossa igreja, que diz assim, se Deus é por nós, quem pode ser contra? É mesmo uma música que fica mesmo aqui bem enquadrada, porque se Deus é com ela, quem pode ser contra? Ninguém, nem nada. Vamos lá ouvir. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo e espada,
Uau! Sim, senhora, fica mesmo a calhar esta música, não é? Que testemunho tremendo. Mas agora tenho aqui mais um testemunho, e agora ao vivo, com a Isabel, a pastora Isabel, que temos aqui connosco o Mário Neutel. Neutel. Muito bem-vindo. Vamos lá ouvir, então. É verdade, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra nós, não é, Mário? Então, há quantos anos é que é crente, Mário? Sou crente desde os meus 9 anos, aproximadamente. Desde os 9 anos? Sim, Já foi há uns já vou, aninhos. já vou com 41, já vai há alguns anos, sim. Então, como é que tem sido o seu processo dentro da igreja? Tem servido a Deus? Tem sido uma caminhada, comecei a aprender música desde muito novo, piano, nomeadamente, e sempre com o intuito de poder servir a Deus. Depois, curiosamente, com o tempo vão surgindo novos talentos, né? O meu foco sempre foi o piano, tinha um piano já logo desde muito pequeno e treinava em casa aquilo que aprendia, mas depois, tal coisa, Deus vai acrescentando os talentos, né? Começou a surgir o talento da bateria, que desenrasca qualquer coisa. Ainda ensinei o baterista que a gente temos agora na igreja de onde eu venho, que é do Pinhal Novo. Fui eu que lhe dei ali as luzes e, graças a Deus, ele é um excelente baterista agora. Depois surgiu o cantar e pronto, e é tudo. Então, Tudo tem vindo para servir a Deus. Tem, desde pequenino, tem seguido aquilo que Deus tem mandado fazer. E eu sei que o Mário trabalha Em logística. em logística. Armazém. E na altura da pandemia, um bocadinho o testemunho que nós ouvimos, o que é que lhe aconteceu, Mário? Na altura da pandemia, quando começaram a surgir as notícias, começaram de repente a surgir... O Mário, desculpe, tem sido sempre fiel na sua área financeira, tem sempre sido Sim, foi dizimista. é uma coisa que eu tenho tido sempre para mim, alinhar a minha vida financeira com Deus. Ouvir e praticar é o segredo de tudo. Às vezes surgem os desafios e a gente temos que os agarrar e seguir em frente com eles. E há sempre qualquer coisa que a gente pode fazer de melhor, há sempre qualquer coisa que a gente pode acertar ainda mais com Deus. E ao ouvir a palavra, isso tem que ser sempre para a nossa própria edificação e tem que nos ajudar a alinhar as linhas da nossa vida com Deus. Ouvir a palavra E praticar. Praticar cada vez mais, praticar cada vez melhor. E tem sido esse o segredo na minha vida. Porque eu estou a trabalhar, estou sempre com um fone ou os dois nos ouvidos, é ouvir o Basta Crer, é ouvir as pregações do nosso apóstolo, é ouvir louvor, lições antigas, lições recentes, estou sempre à procura de algo. Sim, e quando Pronto. foi na altura da pandemia... Na altura da pandemia, de repente, no dia em que começaram a sair as notícias e começaram a sair as medidas do governo, começámos logo a ver mercadoria a ficar em terra. Lembro-me desse dia que já tínhamos mercadoria prontíssima para sair nesse dia e de repente ficou tudo em terra. E depois a empresa começou a seguir as indicações dadas pelas entidades. Então dividiram as equipas em dois, uma semana trabalha uma e fica outra em casa e depois troca. Depois já era 3 semanas, 2 em casa, uma a trabalhar, mas... Isso financeiramente tornava-se muito complicado, para a empresa não é? não estava a sair nada. Não estava a sair, Né? Não estava a sair nada, não haviam encomendas sequer. E era ali o mínimo dos mínimos, porque o online continuava a funcionar, mas é uma gota de água no meio de um oceano, no meio do mundo dos livros, que é o ramo onde eu trabalho. E então, quando já se começava a falar de layoffs, as campainhas do pessoal começavam logo a buzinar. Mas eu não ouvia as conversas deles. O que eu ouvia era o que estava nos fones. E então, posso Mário, dizer... uma coisa importante, na altura da pandemia, o Mário deixou de honrar a Deus alguma vez? Não, eu mantive aquilo que eu fazia, eu mantive os mesmos dízimo, hábitos, os mesmos hábitos, ofertas, dízimos, ofertas especiais, alçadas, tudo o que havia para fazer, eu continuava a fazer, nunca Mas o sei diabo nada. na sua mente dizia, não deixes, porque agora... A gente somos bombardeados com as conversas dos colegas, trabalho, né? Há sempre aquele mais com mais medo do que o outro, né? Mas não, eu ouvia aquilo que era certo. A gente depois tínhamos as reuniões, né? De domingo e de sexta-feira online, e eu acordava cedo para ouvir, chegava a casa, punha lá no computador para ouvir. Pronto, é manter a mesma rotina que eu tinha, eu esforcei-me para manter a mesma rotina. E posso dizer que durante a pandemia, nunca em momento algum o nosso ordenado sofreu um layoff que fosse.
recebemos o ordenado sempre tal e qual como recebíamos, Mesmo sem o material sair. sem material, recebemos sempre tudo. Nesse ano, o ano anterior, antes da pandemia, nós começámos a receber prémio de produtividade ao final do ano. Nesse ano, não recebemos apenas o prémio de produtividade, mas duplicaram o prémio. No ano da pandemia No ano recebeu inicial da pandemia. Duplicaram no final do duplicaram. ano o prémio de produtividade que deram. Ninguém estava à espera, absolutamente ninguém estava à espera, mas o que é certo é que o prémio foi dado. E os ordenados sempre ali certos. Ó Mário, e quando recebeu esse prémio, que eu penso que foi esse equivalente a 6 meses de ordenado? Não, esse foi outro. Esse foi outro. Esse foi outro a seguir. Ok. Esse foi outro a seguir. Esse foi outro a seguir. Esse foi outro a seguir e depois ainda veio outro. Ainda veio outro. Então, como é que... Pronto. Então, depois, entretanto, as coisas começaram a funcionar normalmente, nunca houve quebras, o trabalho começou a surgir normalmente, voltámos todos ao serviço, rotinas normais, pronto, tudo por aí fora. Recentemente, a empresa foi vendida a uma empresa estrangeira e os antigos donos decidiram dar aos trabalhadores que estavam efetivos há mais de 2 anos, eu já estou na empresa, já vai para 14 anos, se não passou já, perco um bocado a noção do tempo. Então, os antigos donos, dos lucros da venda da empresa, decidiram dar aos trabalhadores que já estavam efetivos há mais de 2 anos o equivalente a 6 meses de ordenado a cada um desses elementos. E eu faço parte desse rol, de receber os 6 meses de ordenado. Foi curioso que eu chego lá de manhã num dia e o pessoal logo para mim, pá, já foste à tua conta ver? E eu, não, o que é que eu tenho que ir vir à minha conta? Nem era final do mês, não era nada, vou à minha conta fazer o quê, né? Mas, então vai lá ver. Eu vejo, não, está igual a ontem, o que é que tem? Então vai ver. Então, pronto, no dia seguinte, depois há aquelas diferenças de bancos, né? No dia seguinte lá estava então o dito prémio, o diretor veio cá abaixo explicar o que é que tinha acontecido. Pronto, então... E o que é que o Mário fez depois de ter que é que eu recebido fiz? 6 meses? 6 meses de ordenado. O mesmo que faço com o ordenado, agarro, sou fiel a Deus, dou o meu dízimo e ainda dei, porque eu fiquei tão contente, porque abriu-me as portas para vários sonhos que eu tinha. Ainda dei uma oferta. Já agora, qual era um dos sonhos? Um dos sonhos era comprar um instrumento para continuar a praticar o meu talento do piano. Em casa. Em casa. E então eu ainda dei outra oferta exatamente igual ao dízimo, com uma oferta de gratidão, porque eu fiquei tão contente, tão feliz que eu dei 2 vezes, vamos dizer assim, o dízimo. O primeiro para ser obediente e o outro para agradecer a Deus. Para agradecer a mesmo Deus. para agradecer. Não pensei mais nada. Obrigado, Senhor. Foi só isto. Então Deus tem sido fiel mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, Deus tem estado lá. Como eu estava a partilhar com o pastor há bocado, né? Tenho um filho de 11 anos e houve uma altura da minha vida que eu decidi subir a fasquia, esticar o dízimo, semear aquilo que a gente quer colher, como o nosso apóstolo sempre ensina, não é? E logo ali o primeiro mês andou ali um bocado... Parecia o diabo que... sempre vem, né? Mas eu mantive-me fiel. Finquei os pés no chão e daqui no reto pé. E o que é certo é que começaram a vir roupas para o meu filho, davam roupas para o meu filho É que durante não a benção em dinheiro. a benção não vem claro. dinheiro, mas veio, uma das grandes preocupações que eu sempre tive, né? Nunca faltava nada ao meu filho. E roupa foi uma coisa que de repente começou a vir de todo lado. Roupas que lhe estavam boas, roupas que ainda servia para outro ano e para outro ano e para outro ano. E um estoque lá que quase dava para abrir uma loja. A sério. Porque, e às vezes eu falava com a minha mãe, olha, aquilo já está a deixar servir. Vamos ver ali naquilo que ainda há, o que é que já há lá que lhe serve agora. Então Deus sempre cumpre a sua palavra. Depois outra benção. E a terceira ainda foi, recentemente fui promovido a chefe de equipa, eu e mais três colegas meus, e recebemos outro prémio igual ao prémio de produtividade que recebemos todo o final de ano. Isto é só receber. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus... É isso. Nós devemos ser fiéis a Deus. Eu acho que o segredo está aí, é ouvir e praticar. Como eu estava a dizer à pastora há bocado, né, o nosso espírito é em tudo equivalente ao nosso corpo. Claro. O nosso corpo é aquilo com que nós o alimentamos. E ele tem necessidades nutricionais. Claro. Né? E quando nós respeitamos essas mesmas necessidades, ele é um corpo saudável. E quando nós respeitamos as necessidades nutricionais
do nosso espírito, Nos nossos né? espíritos, Ele sim. é forte, ele é saudável e tudo corre bem na nossa vida. E quando pomos em E prática, pondo em prática a lei de a Deus, lei de Deus. recebendo as necessidades nutricionais, é ouvir a palavra, encher da palavra, ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, louvar a Deus, ler a Bíblia, servir a Deus, servir a Deus, tudo isso traz Deus para o pé de nós. é verdade. Muito obrigada, Mário. Gostei muito Bem, do seu aleluia. testemunho. Uau! Este testemunho também é super fantástico, não é? Ou seja, aqui o Mário faz fim-capé, não arreda dos princípios de Deus e, como a Bíblia diz, Deus é fiel. Ele não mente, ele não... O que ele diz, o que ele promete, ele sempre cumpre. Então, o Mário é um crente que sabe as leis de Deus, a lei de semear para colher, tudo funciona à semelhança do agricultor que lança a semente à terra e por isso é que Deus nos diz para nós honrarmos a Ele com dízimos ofertas e até ofertas especiais e o resultado é isto que a gente vê, não é? Mesmo em tempo de pandemia ele não para de ser abençoado e é atropelado por bênçãos, porque Deuteronômio diz assim: será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em fazer conforme a tudo quanto Ele disser, todas estas bênçãos vêm ter contigo. E é isso que ouvimos aqui do Mário. Então ocorreu-me mais uma música que tem tudo a ver com isso, que é Construir a Casa na Rocha. Ouvindo a palavra de Deus. Construir a Casa na Rocha é a história que Jesus contou acerca de duas pessoas. Uma perdeu tudo quando veio uma tempestade e o outro, com a mesma tempestade, não perdeu absolutamente nada. E a lição é esta: não é a tempestade que determina se a pessoa vai perder tudo ou não vai perder nada. Então, durante a pandemia, e infelizmente ninguém se alegra com isso, a grande maioria das pessoas perderam tudo, porque não estavam com a vida construída na rocha. Mas aqueles que são de Cristo, aqueles que vão à igreja, que honram a Deus, que fazem tudo o que Ele contou, eles estão a construir a vida na rocha. Que Jesus disse, aqueles que ouvem e fazem e praticam a palavra de Deus. E, portanto, pode vir aquele temporal, mas Deus sempre nos protege. E esta é uma exortação para todos que estão em direto connosco, para fazer a mesma coisa, vir à igreja, praticar as leis de Deus, e você também vai ser promovido e vai ter 6 salários e sei lá o que mais, que é atropelança após atropelança. Vamos lá ouvir a música. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha e quando os ventos soprarem eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor. Não se esqueça que você pode enviar o seu pedido de oração através dos nossos contatos que estão a passar em rodapé. Envie a sua mensagem, pode também ligar para nós, que no final do programa o apóstolo Jorge Tadeu vai orar pela sua vida. E de seguida vamos ficar então com a mensagem do apóstolo Jorge Tadeu acerca de milagres financeiros. Até já! Então, eu vou ensinar um bocadinho sobre a área financeira e eu tenho aqui dois livros que eu quero recomendar. Um que é acerca de finanças. Explica as leis de Deus
no que se trata de finanças. E o outro é este, segredos de finanças, e sementes que dão 30 vezes mais, 60 e 100 vezes mais. Estes livros encontram-se nas nossas igrejas, ou então aí no www.bastacrer.com, é um site onde tem a informação, onde está a nossa livraria digital e, portanto, você, em qualquer parte do mundo, instantaneamente, vamos assim dizer, pode arranjar estes livros. Estes livros não só estão em português, mas noutras línguas também. Ora, a área financeira é, mais do que nunca nos dias de hoje, uma área que aflige a humanidade. Principalmente aqui na Europa, que nós somos da Europa, com as decisões dos governantes e da CE, todo o povo está a sofrer, o custo de vida está a aumentar muitíssimo. Hoje eu vi mais uma notícia que uma grande fábrica francesa e outra gigante na Alemanha não aguentam os preços da eletricidade e etc, etc. E, portanto, vão-se embora, fecham. E isto é uma coisa que afeta depois milhares e milhares de trabalhadores. Enfim, uma catástrofe. E a pergunta que se põe é, mas será que Deus pode me ajudar? Será que eu, se for despedido, que eu tenho um negócio, não tenho tal... Pode. Como? Primeiro, voltando-se para Deus. Não é Deus que anda de costas voltadas para nós. Nós é que, se não andarmos com Deus, estamos no nosso caminho, ou no caminho da Babilônia, do mundo. Mas há um caminho de Deus, onde Ele nos ensina o que devemos fazer. E assim construímos a casa na rocha e mesmo durante crises temporais, nós vencemos. Não é porque somos os campeões, mas antes porque o campeão, que é Deus, está connosco. Então, que leis são essas? É basicamente a lei de semear para colher. Jesus dizia, em Marcos 4:26, que tudo nos céus, na terra, ontem, hoje e para sempre, vai funcionar de acordo com a lei do agricultor, que é semear e colher. O que ele quiser colher, tem que semear primeiro. Se ele semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, vai colher pouco. Se não semear nada, não colhe nada. Então, quando você ouve essas pessoas falarem nesses testemunhos que honram a Deus e que até deram ofertas maiores e duplamente, etc., e por isso depois vem toda esta chuva de bênçãos, eles estão a aplicar as leis de Deus. Porque ninguém é obrigado. Mas a igreja obriga... Não, a igreja não obriga ninguém. Havia aí pessoas maldosas a falar disso, e até na televisão, há uns bons anos atrás, perguntaram-me isso, eu cansei-me e disse, sim, eu tenho um acordo com a GNR, com a polícia, que ao domingo vai de metralhadora, de casa em casa, tirar as pessoas da cama para trazer dinheiro para a igreja Maná. E lembro-me como se fosse agora, os jornalistas dizem, mas que resposta tão parva é essa? Eu disse, bem, a pergunta parva só tem uma resposta parva, como é que eu posso obrigar alguém a vir à igreja? Muito menos ir à igreja e dar dinheiro. Não, pessoa, então porquê é que as pessoas dão dinheiro na igreja? Porquê? Dois motivos. Porque, primeiro, amam a Deus. A pessoa sempre gasta dinheiro com aquilo que gosta. Sempre gasta dinheiro com quem ama. E sempre acha que é um desperdício gastar dinheiro com quem ele não gosta, daquilo que ele não gosta. É engraçado. E o segundo motivo é porque quando nós damos, chama-se a lei de semear, Deus sempre multiplica. Portanto, Deus é fiel, Deus não é homem para mentir, a lei de Deus é matemática e, portanto, funciona, seja em tempo de crise ou não. Veja bem, você pode pôr como a sua fonte o seu salário e, portanto, já está limitado. Eu ganho tanto, só tenho isso. Ou você pode usar as leis de Deus semeando e Deus vai trazer à sua vida, não é, coisas, mesmo sem ser dinheiro. Mesmo sem ser dinheiro. E assim Deus é a sua fonte. Ele é que supra as tuas necessidades à maneira dele. Não é como você acha. Oh Deus, para me abençoar tens de pôr aqui dinheiro na minha conta em euros e em dólares. Estás a ver? Oh Deus, porque também e tal. Não. Então, é assim. Há uma história em que Jesus foi pedir um barco emprestado. É uma história muito bonita que retrata esses princípios. Isto vem em Lucas 5.
E diz assim, que Jesus estava lá no meio da multidão e para conseguir pregar o Evangelho, pediu o barco emprestado a Simão. Simão era mais tarde, foi chamado de Pedro Rocha. E pediu ao Simão que lhe afastasse o barco um pouco da terra, e dali, no barco, ele ensinava a multidão que estava na praia, e ensinava, claro, a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de falar, ou de pregar, ensinar a palavra, Jesus quis recompensar o Simão. E disse, olha, faz-te ao mar alto e lança a tua rede para pescar. E Simão, que era profissional, respondeu assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Como se ele tivesse a dizer assim, eu é que sei qual é a maré certa, a lua certa, enfim, todos esses parâmetros que os pescadores sabem. E mesmo assim não apanhei nada. E agora não é hora de ir lá pescar e estás-me a dizer para ir lá ir? Mas de repente deu um rasgo de sabedoria a Simão, porque ele disse, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, Simão disse, eu não percebo nada disto, isto não vai dar certo, porque eu é que sei, eu sou profissional. Mas se tu dizes, eu vou. E foi. E o que aconteceu? Colheu uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade de peixes. E chamou os companheiros que estavam nos outros barcos e todos ficaram com os barcos cheios. Ou seja, porque ele semeou o seu barco. E quando nós damos dinheiro para Deus, é como se tivéssemos dado o nosso barco para Jesus. Com esse dinheiro, a igreja prega o Evangelho. Põe missionários, pastores a tempo integral, faz estações de televisão, enfim, uma série de coisas. E, por outro lado, Deus também usa-se de nós para abençoar os nossos amigos, nossos colegas. Aqui o primeiro testemunho foi que aquela senhora, como é que ela chama? A Nádia. Ficou com tanto peixe, com tanto negócio, que já fechou um ano inteiro do ano que vem, e mesmo assim continuou com tanto negócio, foi pedir aos concorrentes para a ajudarem. É exatamente o que se passou aqui. Ou seja, quando nós andamos com Deus, damos ouvidos a Deus e aplicamos as leis de dar para colher, sempre recebemos, como Jesus disse em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, é a lei de Deus. Deus é assim, sempre e em todo lugar. O milagre financeiro vem assim, quando você decide, eu vou começar a andar com Deus, vou fazer finca-pé, vou estar na igreja quando é domingo, vou servir a Deus e vou honrar a Deus com as leis financeiras, que é a lei de semear e colher, dízimos, ofertas e outros tipos de sementes. E o que é que Deus faz com isso? Sempre o mesmo. Ele pega nessas sementes e multiplica, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ora, com esta lei, nós podemos mudar muita coisa na nossa vida. Por exemplo, você tem um salário e, portanto, dá dízimos daquilo que é o seu salário. Mas você pode pensar, como também ouvimos hoje aqui, eu não vou dar dízimos do que eu recebo. Eu vou dar dízimos daquilo que eu quero receber. Eu tenho muitos exemplos em toda a parte do mundo onde já estive, na América do Sul, na Argentina, em África, etc. Pessoas que viviam muito mal, mesmo em pobreza absoluta. Várias famílias na mesma casa a passar fome. E converteram-se, começaram a aplicar estas leis, saíram dessa pobreza, começaram a ter empregos e até alguns negócios, porque Deus é fiel. É assim que funciona. Por incrível que pareça, é assim que funciona. É semear para colher. E então eu posso, por exemplo, na Argentina, eles, passados uns 6 meses ou o que, foram outra vez, estavam praticamente todos fora da pobreza, a viver bastante razoavelmente. E eu perguntei como é que é possível, porque demos ouvidos ao que você disse. Decidimos construir a casa na rocha. Começámos a honrar a Deus com dízimos daquilo que queríamos receber. E acabaram por receber exatamente. Deus multiplicou
essa semente, está a ver? O dízimo é o poder de Deus para o seu salário. Mas depois tem outros tipos de sementes, está a ver? Você, por exemplo, tem um negócio ou não tem negócio. Queria comprar uma televisão, uma mobília que não cabe no seu salário. Você pode usar a mesma lei. Eu vou semear esta semente especial para eu ter este projeto. E funciona sempre. Então, nada é impossível para quem crê. Se nós atentarmos para Deus. É a lei de Deus. Você está a ouvir esta mensagem, acabou de ouvir 2 testemunhos que têm tudo a ver com isto. Agora é só você fazer isto. Volta-se para Deus, começa a andar com Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora eu vou pedir aqui à produção que ponha a vinheta de oração e eu vou orar por si agora mesmo. Você que está em direto comigo, faça a oração comigo, que é a oração da fé. Estenda o seu braço sobre mim e até de preferência ponha a mão no ecrã, para tipificar a lei de orar, a lei de, como é que é a lei? Imposição de mãos. E a assistência vai fazer a oração comigo e digam todos assim, ó Deus, eu acredito que Jesus veio à Terra, não só para me salvar, mas para me abençoar na área financeira, inclusive. Eu acredito que Tu és um Deus de milagres e que Tu és a minha fonte. E por isso, a partir de hoje, o meu salário, o meu patrão, a minha reforma, não é mais a minha fonte. Tu é que és a minha fonte. Eu vou usar o método de semear para colher. E Tu vais multiplicar, como se prometes, e eu vou viver de sementes e não de salários. E por isso eu desde já te agradeço. Amém e amém. Aleluia. E agora, para terminar, você dissesse, eu acredito em Jesus. Dê a sua vida a Jesus. Comece a vir à igreja e vai ver que tudo vai mudar para melhor. Comece a honrar a Deus com o dízimo das ofertas e a sua vida dá uma reviravolta para o lado positivo. Tudo vai começar, tudo vai mudar para melhor. E assim eu me despeço. Um grande abraço em nome de Jesus para todos vocês. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Estamos a finalizar o programa Esta é a Hora. Obrigado pela sua companhia e pela sua participação. Se você enviou o seu pedido de oração, agora acredite que Deus já está a operar um milagre na sua vida. E não esqueça de compartilhar este programa com os seus amigos e familiares e convidá-los a assistir. Até a próxima!